Com certeza montar um drone não é algo que se nasça sabendo ou que se ensine nas escolas, mas ao contrário do que possa parecer, fazer um drone que voa é uma coisa relativamente fácil. Olha só essa receita. Vocês vão precisar de um frame, uma controladora, um ESC 4 em 1, um receptor, um VTX, uma câmera, uma antena, um rádio, 4 motores, 4 hélices, uma bateria e um pouco de estanho. Aí é só soldar tudo e ao juntar todos esses ingredientes, como por um passe de mágica, o drone vai voar. Só que esse projeto aqui não se trata simplesmente de fazer um drone voar, isso aí a gente poderia fazer num episódio. É claro que eu sei que muitos de vocês aí estão ansiosos para ver ele voando, eu também estou muito ansioso, né, para saber se ele vai voar, mas também tenho certeza que muitos de vocês estão aqui para acompanhar o processo, ou seja, acompanhar as invenções e também as soluções para os problemas que vão surgindo ao longo do projeto, né, que aliás não foram poucos. E aliás a minha ideia para esse vídeo aqui já era conseguir partir para os finalmente dos voos, mas como vocês vão ver, quando a gente pensa que o negócio está acabando, a gente começa a se deparar com um monte de pequenos detalhes que a gente vai varrendo lá para baixo do tapete e que no final das contas acabam ficando pro final. E é disso que trata esse vídeo aqui, da finalização de toda a parte mecânica da coisa, para que daí sim no próximo vídeo a gente consiga fazer as últimas configurações e, se Deus quiser, botar ele pra voar. Então já sabe o que eu vou dizer agora, né? Sabadão, te joga no sofá, pega a Malte 90 gelado com uma mão e o controle remoto da TV com a outra. Agora bota essa setinha pra cima e já deixa um like pra dar aquela força. E também, se tu quiser ser avisado quando sair a parte final desse projeto, só tem um jeito, que é te inscrevendo no canal e ativando a notificação. E agora sim, então relaxa aí, porque tá começando mais um vídeo de sábado aqui no canal Drone Modelismo. Geralmente quem gosta de drone gosta de compartilhar os seus vídeos nas redes sociais, e ninguém compartilha um belo vídeo de um voo sem uma música à altura. O problema é que quem faz isso em algum momento já deve ter se deparado com aqueles avisos chatos de direitos autorais, que geralmente relacionados às músicas dos vídeos. São os chamados avisos de copyright, e dependendo da situação isso pode te levar até a perder o teu canal. Simplesmente catar uma música grátis na internet não te garante nada. Existem aí pelo mundo diversas empresas especializadas em comprar trilhas sonoras gratuitas que estão aí há anos circulando livremente, e da noite pro dia eles passam a exigir direitos sobre elas. Então tu tem aquele vídeo que tá lá de 3 anos atrás e pimba, daqui a pouco tu toma um strike. E bastam 3 para tu perder teu canal. Mas e se vocês pudessem acabar de uma vez por toda com esse problema? Eu tenho essa dica para vocês e se chama Epidemic Sound. Trata-se de uma das maiores bibliotecas online de músicas e efeitos sonoros do mundo, e vocês vão poder usar sem pagar nada. Sem pagar nada. É só clicar no link aqui da descrição e aproveitar um mês inteirinho de testes. Ah, Rafael, mas o que adianta se eu testar e não gostar? Eu vou ter que tirar do ar todos os vídeos que eu fiz durante esses 30 dias. Aí é que tá o pulo do gato, pessoal, o grande diferencial. Não, durante esses 30 dias tu pode publicar quantos vídeos tu quiser com as melhores trilhas sonoras, e mesmo que tu cancele a conta, tudo que tu publicou enquanto ela estava ativa continua protegido de avisos de copyright para sempre. E não importa se vocês publicaram no YouTube, no Instagram, no TikTok, Facebook, Twitch, tá? Não importa, tá tudo incluído. E assim, pessoal, eu sou meio suspeito pra falar porque eu já uso a Epidemic Sound em todos os meus vídeos há exatos 3 anos. Sabe essas musiquinhas que tem aqui em todos os meus vídeos? Pois é, tudo vem de lá. Mas se eu pudesse dar um conselho, a qualidade, a segurança e a economia de tempo que a Epidemic Sound proporciona vale em cada centavo, não tenham dúvidas disso, até porque não é nada muito caro não. E inclusive, se vocês trabalham com produção audiovisual, também podem fazer o plano comercial e sonorizar os trabalhos de vocês sem se preocupar com nada. Isso sem contar que agora todo o site está disponível em português. Então, né, tá esperando o quê? Clica aí no link da descrição e abre a tua conta. Testa lá, cria uns vídeos bem legais e eu tenho certeza que depois desses 30 dias aí vocês não vão querer cancelar a conta de vocês. E agora que tá dado o recado da Epidemic Sound, bora pro nosso vídeo. E vamos começar o vídeo de hoje resolvendo uma coisa que eu tenho postergado há algum tempo, que é adaptar a tampa da bateria. Eu sempre gostei muito desse design aí da tampa do Phantom, com essas luzinhas e o botão redondo com a borda iluminada, mas a verdade é que a gente não vai precisar de nada disso aí. O que a gente precisa é de uma saída do ar que vai entrar no shell durante o voo. Então, bora pegar a Dremel e se livrar de tudo que a gente não precisa. Primeiro com a serra, cortando fora toda essa parte dos LEDs e botões, e depois dando forma para abertura com a ajuda da lixa. E observem que
eu fiz a abertura no exato diâmetro da lixa e mantive as laterais também no formato dela, já que com isso eu teria uma referência física para tirar as medidas mais adiante. Mas antes, cuidar do acabamento e para deixar tudo retinho e com aparência de original, e por mais que essas ferramentas sejam boas para agilizar o trabalho, não adianta, o acabamento sempre precisa ser feito à mão. É que daí tu vai sentindo ali as imperfeições e tu consegue deixar tudo muito mais bem acabado do que com a ferramenta. E agora que a gente já fez a abertura, bora então projetar uma grelha para proteger ela, né? Afinal de contas, a gente quer que o ar saia, mas não quer que sujeira entre. E para quem tá curioso para saber que programinha é esse que eu uso, o nome dele é Tinkercad, é uma ferramenta gratuita e online da Autodesk. Basicamente, a gente cria as peças unindo formas básicas e para esse tipo de projeto, uma mão na roda. E como eu já tinha mais ou menos as medidas certas, essa com certeza foi a peça mais fácil de projetar em todo esse projeto. E agora que tá pronto, bora jogar na impressora 3D. E aliás, pessoal, eu tenho que atualizar vocês sobre o estado de saúde da minha impressora 3D. É tipo assim, ó, ela tá se virando. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Nesse caso funcionou, então depois de algum tempo de espera, esse aí foi o resultado. E eu acho que foi a única peça que já ficou certinha logo de primeira. Mas como eu gosto de trabalhar em dobro, eu resolvi imprimir uma outra versão da grelha na cor branca para ver qual que ficava melhor, né? A gente tá fazendo nosso projeto, a gente quer que ele fique o melhor possível. E como eu sou indeciso, eu resolvi terceirizar essa decisão aí pra galera lá do Instagram. E por uma pequena margem, a grelhinha preta venceu. E como aqui quem manda são vocês, é ela que a gente vai usar. Só que antes, vamos ter que resolver um outro probleminha aqui na tampa da bateria, já que essa partezinha aí, ela tava quebrada e a gente não quer nada quebrado no nosso projeto, né? Então para resolver isso aí, eu vou aproveitar para ensinar para vocês uma técnica bem bacana. Quer dizer, talvez muitos de vocês já conheçam ela, mas fica de dica para quem não conhece. Aí agora é o seguinte, ó, vocês vão precisar de Super Bonder e também de um pouco de algodão. E o negócio aqui tem que ser meio rápido. Mete aí bastante Super Bonder, tá? Sem dó, tem muito algodão aqui. Pega o algodão, ó. Coloca aqui. Só que tem um lance aqui, ó. Se ele não pegar de primeira, tu não consegue mais fazer ele grudar. Aqui já grudou. Aí depois eu vou meter mais um pouquinho de Super Bonder e tá feito aí o conserto. Claro que daí aqui agora eu vou ter que dar uma lixada para dar um acabamento. Nossa, aí o negócio esquenta, viu, pessoal? Cuidado pra não queimar o dedo. Provavelmente isso aqui nunca mais quebra na história. Na verdade, esse aí é o mesmo princípio de qualquer laminação. Tu junta uma fibra, que aqui no caso é o algodão, com uma resina, que aqui no caso é o cianoacrilato, a famosa Super Bonder. E o resultado é uma estrutura bem resistente e, aliás, tão resistente que precisou ser lixada com a Dremel antes de receber o acabamento manual. E como o algodão já é branquinho, não precisou nem pintar para deixar ele invisível. E aí agora que a gente já tirou esse pequeno detalhe da nossa frente, bora colar a grelha que vocês escolheram. E para isso a gente vai usar a famosa cola epóxi, que é rápida e resistente. A gente só precisa ter cuidado para aplicar a resina na medida certa e não lambuzar nada em volta, porque daí a magia do cinema cai por terra. E para garantir que tudo ia ficar bem alinhadinho, sim, pessoal, eu fiquei segurando essa peça aí até a primeira secagem. E quando eu digo primeira secagem, é porque a maioria dessas resinas, seja cola, tinta ou verniz, sempre tem um período de secagem pro toque, que é quando tu pode tocar nela sem melar mais os dedos, e outro para cura total, que aí costuma ser 24 horas, 48 horas, enfim, daí depende da resina. Então depois de seco, foi só remontar tudo de novo e com uma vantagem que eu não tinha previsto, mas que acabou sendo muito bem-vinda, já que com o nosso acabamento, as molas das presilhas que prendem a tampa no frame ficaram um pouco mais tensionadas, o que aumenta as chances da gente não precisar fazer nenhum outro tipo de sistema auxiliar para manter ela presa no lugar durante o voo. Finalmente o destino nos presenteia com boas notícias. Só que agora, antes de seguir em frente aí com o projeto, deixa só eu atualizar vocês sobre a minha DR que eu tô tendo com a impressora 3D. Depois do último vídeo, onde eu falei que eu estava tendo alguns problemas com a impressora, muita gente enviou mensagens pelo Instagram, pelo WhatsApp e também aqui nos comentários, dando dicas para tentar resolver o problema. Para quem não viu os outros vídeos, eu aconselho assistir, mas basicamente ela tá imprimindo ali, do nada ela resolve parar de enviar o filamento. E a maioria das dicas tinha a ver com um possível gap ou espaço entre o bico de impressão e o tubo TPFE, o que poderia causar uma deformação na espessura do filamento e fazer ele trancar dentro do tubo. E a solução proposta para isso era basicamente afrouxar o
bico mais ou menos uma meia volta, empurrar o tubo TPFI até o final e só depois terminar de atarrachar o bico para criar ali uma leve pressão e evitar que ficasse algum espaço. O problema é que, infelizmente, essa dica aí não resolveu, pessoal. Mesmo fazendo assim, o problema continuou. Também tentei várias outras coisas, mas, bom, deixa eu mostrar aí para vocês. Isso que eu tô segurando aí é o bloco de alumínio e ali ficam algumas partes importantes da impressora, como o termistor e o aquecedor, além do bico e da garganta. Garganta, no caso, é isso aí. Vejam que eu tenho aí dois tipos, e a diferença entre eles é que numa o tubo TPFE passa por dentro dela e vai até o bico, enquanto na outra existe um restritor de largura, de modo que é ela quem encosta no bico, enquanto o tubo TPFE só encosta nela. E já que eu estava usando o primeiro tipo até agora, resolvi usar o outro. E o motivo vocês já vão entender. Vamos lá. Primeiro eu atarrachei a garganta e depois peguei um bico novo, apesar de saber nessa altura do campeonato que não é o bico que tá entupindo, né? Mas por via das dúvidas. Instalei os dois no bloco e vejam que agora não tem como ter ficado espaço nenhum entre eles. Dei até uma última confirmada ali com a chave. Depois foi só colocar ele de volta na impressora e eu já tô tão bom nisso aí que eu consigo montar e desmontar esta porcaria de olho fechado. E por último, foi só empurrar o tubo TPFI até o final e travar ele. E lembre que agora, pessoal, o tubo ele não vai mais até o bico, onde é extremamente quente, e sim só até a garganta, onde é bem mais fresquinho, digamos assim. Então as chances do filamento deformar por conta de uma eventual folga entre eles é bem menor, ainda mais durante o vai e vem da impressão. Então agora só faltava dar aquela empurradinha marota com a mão para confirmar que o filamento está fluindo direito, botar uma peça para imprimir e esperar pelo resultado. E agora então, enquanto ela imprime, a gente vai voltar pro projeto e depois a gente confere aí qual foi o resultado. Quem tá acompanhando essa série desde o final sabe que lá no início o nosso objetivo era deixar toda a eletrônica, exceto a câmera, dentro do frame, tudo escondidinho aqui para que ele ficasse o mais original possível. No entanto, essa ideia não sobreviveu nem ao segundo episódio, pois quando eu descobri que as Air Units aqueciam exageradamente, ficou claro que não daria para deixar ela enclausurada dentro do drone. Ela definitivamente não foi feita para ser usada dessa forma. A solução então foi deixar ela exposta ao vento, e o local mais apropriado para isso me pareceu a parte de cima do drone, substituindo o logo original da DJI pelo logo presente na Air Unit. Ficou bonitinho, pelo menos eu achei, né? Me digam aí vocês se vocês gostaram. Para conseguir isso, eu tive que projetar um suporte que mantivesse ela no lugar, que depois foi impresso em TPU e colado no corpo do drone. E aqui abre aspas, pessoal, só para explicar para quem não tá muito familiarizado com impressoras 3D, vejam que várias peças desse drone aqui foram impressas em TPU, por ser um material muito semelhante à borracha, de modo que ele não vai quebrar com impactos. É por esse motivo que, por exemplo, suportes de câmeras de drone de corrida e cine-up sempre são impressos com esse material, com a vantagem extra para nós aqui, que é mais fácil de imprimir que a ABS e resiste a temperaturas mais altas que o PLA, muito embora, né, esse PLA enviado aqui pela 3D Prime possa ser submetido a um processo de cozimento que deixa ele bem mais resistente tanto a impactos quanto a altas temperaturas. Mas enfim, no final das contas eu resolvi imprimir ali em TPU e vai funcionar. Fecha aspas. Só que essa solução, apesar de resolver um problema, ela criou outros dois problemas. O primeiro é que, obviamente, a Air Unit não podia ficar solta ali, ela precisava ficar presa ao drone para não voar para fora durante o voo ou em algum impacto. E o segundo problema é que ela não podia ficar presa no drone, senão eu não conseguiria acessar a porta USB e o slot do cartão SD. Mas peraí, ela não pode ficar presa, também não pode ficar solta. Como é que tu resolve um problema que não pode ser resolvido nem de um jeito nem de outro? Pois é, pessoal, esse que era o dilema. Eu não tinha muita certeza de como fazer, então na semana passada eu reservei uma tarde inteira para pensar sobre o assunto e tentar alguma coisa, mesmo que não fosse a solução definitiva, mas eu precisava evoluir com essa ideia. Então meu ponto de partida foi que ela precisava ser travada ou destravada dependendo da necessidade. Qual a primeira dúvida? Que material que eu vou usar? Geralmente a solução fácil é usar a impressora 3D, mas caso eu fizesse em PLA ou ABS, talvez não ficasse resistente a pancadas, e se eu fizesse em TPU, é o acabamento que ia acabar comprometido. Ainda mais, né, com a minha impressora bugada do jeito que ela tá. E a solução, no final das contas, né, entre todos os materiais que eu tinha à minha disposição, foi recorrer ao carbono. E para garantir que tudo ia encaixar corretamente, eu comecei recobrindo o drone com filme de PVC, desses aí de cozinha. E se alguém for fazer algo do tipo, é bom garantir
garantir aí que não tenha nenhum tipo de buraco, né? Porque por menor que seja, se tiver, a resina vai escorrer para onde não deve e vai melar tudo. Com o drone recoberto, eu peguei o Durex e passei por cima de tudo para garantir que a gente teria formas mais definidas do que só o plástico solto. Feito isso, peguei uma tira de tecido de carbono e cortei em vários pedaços para ter material suficiente para laminação. Com o drone preparado, chegou a hora de preparar a resina e, para quem não sabe, a medida da resina acrílica é de 25 a 30 gotas de catalisador para cada 100 ml de resina. Então eu misturei tudo e, com a ajuda do bom e velho dedo indicador, comecei a fazer a aplicação. Afinal, né, pessoal, não ia gastar um pincel novinho só para fazer isso. E como vocês estão vendo aí, eu apliquei diversas camadas de tecido porque é muito comum ter que fazer correções com a lixa. Então, mesmo que fique um pouco mais grosso, uma parte acaba saindo no lixamento. Então isso aí dá uma margem de trabalho para nós. Depois de terminar de aplicar o tecido e a resina, coloquei mais Durex para prender tudo e, por via das dúvidas, providenciei mais alguns pezinhos para colocar em cima dele. Mas vocês lembram que a gente tinha deixado uma peça de teste lá imprimindo na impressora, né? Então, enquanto isso aí seca, vamos lá dar uma olhada qual é que é a situação dela. Então, pessoal, a situação é essa aí. Às vezes imprime, às vezes não imprime, mas no final das contas eu acho que eu consegui resolver, ou pelo menos amenizar bastante o problema, porque eu fiquei pensando e cheguei à seguinte conclusão. Toda vez que o bico da impressão ele precisa se mover de um lugar para outro sem depositar o filamento, ele faz um movimento chamado retração. Ele puxa de volta o filamento e isso cria uma pressão negativa no bico e o filamento para de sair. No caso da minha impressora, o perfil para PLA estava configurado em cerca de 6 milímetros, o que, dependendo do movimento do bico, podia ser um pouco demais, ainda mais se de fato tivesse uma folga entre o bico e o tubo. Eu reduzi essa retração para 4 milímetros e daí agora me parece que o problema parou. O que eu vou fazer agora é mandar imprimir uma outra peça um pouco maior para ver se ela vai até o fim ou não. 3h28 da manhã. Olha só, pessoal, deixei aqui a peça imprimindo à noite. Perfeitinho, ó. Quer dizer, a impressão tá boa, mas olha o que tem de string aqui. Foda-se, 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 foda-se. E agora, então, que já se passaram várias horas, vamos ver como que ficou a nossa peça de carbono. Primeiro a gente tem que tirar esse monte de plástico aí, cuidando para não lambuzar o drone. Acaba ficando ali um monte de plástico e durex na peça, mas não tem problema, porque a gente certamente vai ter que usar bastante lixa, e a primeira coisa que vai sair daí vai ser justamente esse plástico que ficou grudado. E o resultado até agora é esse bagulho aí, lembrando que isso aqui é um exercício, e quando eu iniciei eu não tinha muita noção da onde que ia dar. E para ser bem sincero, até agora, pessoal, né, não me parece nem um pouco promissor. Então, né, agora a gente tem aqui sei lá, um negócio que encaixa aqui, só que agora a gente precisa ver como que nós vamos fazer para transformar isso aqui realmente na peça que a gente precisa. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei, mas eu vou tentar alguma coisa. E para começar, a gente precisa cortar os excessos, então eu vou colar umas fitas crepes na peça só para definir alguns limites de corte. E eu peço desculpas para vocês, pessoal, mas eu acabei fazendo esses primeiros cortes com a câmera desligada. E, né, nesses casos aí, não tem como refazer a filmagem, então, desculpa. Mas enfim, o resultado até agora segue uma merda. Então bora cortar fora mais alguns pedaços e dar uma lapidada no negócio. E de novo, a parte bruta até pode ser feita com ferramentas, mas o acabamento sempre deve ser dado à mão. E agora que finalmente a gente chegou a algo minimamente usável, hora de dar uma melhorada na superfície da peça. Lembrando que nós só colocamos um plástico sobre a resina, então ela certamente ficou toda disforme. Inclusive, é nesse momento aí que a gente vai conseguir validar se vai ou não ser possível chegar a uma superfície lisa. E como ela passou com louvor na primeira vistoria, resolvi pegar a lixadeira para garantir que... Peraí. Vamos de novo. Aqui vocês estão vendo por que eu coloquei várias camadas de material. Graças a isso dá para lixar bastante e dar um bom acabamento para a peça, que agora sim está começando a ganhar uma forma mais definida. Só que depois de testar o encaixe no drone eu vi que ela ainda estava muito grande, então o negócio foi dar mais uma desbastada, mas não com esse disco que acabou de quebrar. Agora sim, mais os pedacinhos cortados que obviamente tiveram que ser lixados novamente, tanto com a lixadeira quanto a mão. Trabalho finalizado?
Não, eu diria que a gente chegou na metade. Então, como a gente quer fixar a Air Unit e não restringir a refrigeração dela, vamos em frente abrindo aí uma janela na parte de cima. E esse tipo de coisa costuma ser bem chata de fazer, porque como vocês percebem, a maioria das coisas que eu faço é no olho mesmo. Então é só dar uma piscada um pouco mais demorada e alguma coisa acaba ficando torta. Aliás, teve coisa que ficou torta aí que depois eu tive que penar pra resolver. Felizmente nesse caso aí deu tudo certo e depois dessa primeira lixada aí, eu ainda gastei mais uma meia hora alinhando esses cortes com a câmera desligada. Tá, agora terminou, né? Terminou nada. Se existe uma coisa mais chata que cortar um retângulo com uma serra é fazer cortes paralelos e simétricos com ela. Mas novamente era necessário, então eu criei coragem e arrisquei voltar pro ponto de partida caso eu fizesse alguma coisa errada. E logo depois de fazer esses cortes, eu sinceramente achei que tinha feito uma grande cagada, ferrando com a laminação e jogando o trabalho de horas no lixo. Mas antes de jogar a toalha, eu resolvi pegar a lixa e dar uma desbastada ali nos cortes, e eis que pra minha surpresa a peça estava intacta, muito embora os cortes tenham ficado incrivelmente toscos. Então novamente foram mais uns bons minutos lixando tudo milimetricamente até deixar de um jeito um pouco mais apresentável. E agora que eu tinha me dado por satisfeito, faltava apenas fazer os buracos para os pinos que vão fixar a tampa no drone. Com certeza a parte mais fácil até agora. Tá, Rafael, agora terminou, né? Não aguento mais. Não. Bora pegar uma lixinha d'água, eu acho que era uma lixa 600 para deixar a superfície bem lisa, depois eu passei uma 2000 para finalizar, e aí é hora de cortar outra garrafinha d'água, só que dessa vez não para preparar a resina, e sim o verniz PU, que é quem vai dar o brilho característico do carbono na nossa peça. Se Deus quiser, né? E nesse caso a medida é de 50% de catalisador para qualquer quantidade de verniz. Se é 1 litro de verniz, meio litro de catalisador. Com tudo misturadinho, foi só aplicar o verniz com aerógrafo, e aí, pessoal, vocês estão vendo só a primeira camada da primeira tentativa, porque a superfície ela não tinha ficado boa. Eu tive que lixar tudo de novo na segunda tentativa, não sei de onde que veio um monte de pelo de cachorro, um monte de lixo que grudou ali. Aí na terceira tentativa, sim, eu tive que fazer dentro de casa, não sei de onde que tá vindo tanta sujeira, e na terceira tentativa, depois de 4 demãos, esse aí foi o resultado final, que particularmente me deixou bastante satisfeito. E é claro, né, pessoal, que foi um trabalho descomunal para um detalhezinho tão pequeno, mas, né, o propósito desse nosso projeto aqui, como a gente falou, não é fazer o drone voar, e sim a construção, o processo. E eu confesso para vocês que essa aí foi uma das tardes mais divertidas de todo esse projeto. E agora que a gente tinha uma tampinha pronta, faltavam só os pinos para prender as travas. E aí também foi super simples de fazer, só um pino com os buraquinhos que a impressora 3D certamente tiraria de letra, imprimindo novamente em TPU. Então era só esperar e... bom, né? Talvez não fosse tão simples assim. Então eu acabei tendo que mudar o desenho para imprimir os pinos de lado, de modo que eles fossem impressos longitudinalmente. E aí, para facilitar a impressão dos orifícios, já aproveitei para colocar eles de pé. Agora sim, tudo conforme esperado. Dessa forma, eles ficaram bem fortes e aí foi só dar uma desbastada para deixar eles um pouquinho mais arredondados. E então, de volta pro drone, já com a peça posicionada, foi bem fácil fazer os furos no shell. E novamente eu acabei não gravando a parte que eu colei os pinos nos furos, mas nenhum mistério aí também, né, pessoal? E com eles colocados, hora de colar de volta o acabamento da abertura da Air Unit que eu tinha feito lá no segundo vídeo, se eu não me engano, mas que acabou sofrendo bastante e eu tive que remover para lixar e invernizar de novo, de modo que agora sim ficou bem apresentável. Pessoal, sabe quando o projeto já tá quase terminando, mas lá no fundo tu sabe que tu ainda precisa fazer uma cirurgia perigosa, mas necessária? Pois então, como a gente ficou sem espaço para colocar as ventoinhas na Air Unit, muitos de vocês sugeriram que eu fizesse aberturas nas laterais do drone, para permitir que o ar das hélices e do movimento do drone entrasse naturalmente e refrigerassem a Air Unit. Pois bem, com o coração na mão, lá fui eu meter a broca nele de novo para fazer as tais aberturas, que depois eu finalizei com a Dremel e felizmente deu tudo certo. Só que ainda tinha o outro lado, e é claro que o outro lado eu acabei fazendo mais baixo, então eu acabei tendo que aumentar um lado mais para cima e o outro mais para baixo, e é claro que daí eu tive que imprimir novas peças maiores, mas novamente no final acabou dando tudo certo. E com isso concluído, finalmente chega a hora de fechar de uma vez por todas o shell do drone, e esse é um resultado que a gente vai ver juntos, porque vai ser a primeira vez que as duas partes são unidas permanentemente, ou melhor.
Antes disso, ainda tem uma outra coisinha, pessoal, que sinceramente eu nem lembrava que tinha que fazer. Mas a gente precisa fazer, já que durante todo esse tempo de projeto, a parte de baixo do shell do drone acabou sofrendo um pouco nas minhas mãos. Então eu comprei um pouco de tinta PU e agora eu vou pela primeira vez pintar alguma coisa com um aerógrafo. Primeiro, obviamente, a gente precisa dar uma lixada no local do retoque. Depois isolar algumas coisas aqui e ali. Mas peraí, cadê os buracos dos parafusos? Essa foi foda, hein? Vamos lá então fazer esses buracos aí. E eu pensando que ia conseguir voar hoje. E agora sim, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa que preste. Começando pela mistura da tinta com o catalisador, proporção 1:5. Tá meio complicado aqui, mas eu acho que rola, vamos ver. E era isso, pessoal. Foi bom ter conhecido vocês nessa vida, mas agora eu vou sumir daqui antes que a Thaís descubra. Brincadeirinha, tá, pessoal? Foi só pegar um pouquinho de thinner ali e a mesa ficou nova. Bom, pessoal, vocês já entenderam, né? Façam de conta que eu sou capaz de fazer alguma coisa até o final sem derramar nem derrubar nada e pronto, pessoal. Tá pronto pra pintura. E assim, pessoal, nem vou me esforçar muito pra deixar totalmente perfeito, porque teria que lixar mais e acabar dando uma puta de uma trabalheira, então eu só quero cobrir mesmo as partes que eu tinha lascado, e se não olhar muito de perto, até dá pra dizer que ficou bom. Aí pra finalizar, eu apliquei algumas demãos de verniz PU pra dar uma melhorada na resistência, e era isso, acho que essa parte aí tá pronta, só deixar secar um pouquinho e seguir com o projeto. Pessoal, agora o bicho pegou, né? Porque teoricamente seria o momento de fechar o nosso Phantom. Só que, claro, né? Assim como tudo nesse projeto, também não vai ser trivial, já que os parafusos dos motores eu até tenho, mas os outros não. Além do mais, a gente usou uma estrutura usada, né? Esse frame aqui, ele já era usado, e toda essa parte de fixação das duas partes não tava lá grandes coisas. Então vou ter que pensar um pouco mais sobre isso, mas para não deixar vocês na expectativa, vamos então agora conectar ele no Betaflight para pelo menos fazer um diagnóstico inicial ali, ver se no meio desse monte de solda que a gente fez aqui, a gente não fez alguma merda muito grande. Aliás, pensando bem, é até melhor fazer isso antes de fechar, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa que nós vamos fazer vai ser ligar o óculos. Funcionando. Segunda coisa, já vamos deixar o rádio ligado também. E agora, por último, a gente vai ligar o drone no Betaflight. E aqui, né, como eu não sou tão burro, eu deixei a controladora de ladinho. Então agora a gente consegue acessar a porta USB dela por trás. Ali, ó. Que dá pra vocês verem direitinho, ó. Conectar aqui. Mas olha só, vejam isso. Deixa eu passar aqui pra tela de cima. Ah, inclusive, pessoal, olha só. O projeto ganhou aqui uma camiseta temática. E como provavelmente o voo vai ser no final de semana que vem, olha aí, ó. Previsão pro fim de semana, voar, quebrar, consertar. Essa camiseta aqui provavelmente ela vai ficar à venda só durante o período do projeto, aí depois ela deve ser retirada do ar, né? Porque eu não sei se vai fazer sentido. Talvez eu deixe, talvez não deixe, mas quem quiser garantir, né, aproveita e já compra agora. Só entrar aí no loja.dronemodelismo.com.br. E agora vamos continuar aqui, já tá respondendo direitinho. Eu preciso agora ligar a bateria pra gente conseguir acionar a O3 e ver se, né, o que a gente quer ver é se os motores estão funcionando e se ele está reconhecendo o rádio também. Então, já liguei aqui a bateria e agora o que eu quero saber... Não está funcionando aqui, mas aqui está ppm. Vou meter aqui um serial via art. S-Bus não. Não, é isso aí mesmo. Olha aqui, gente. O negocinho já tá funcionando. Então a gente fez alguma coisa certa. A gente conseguiu conectar os fios direitinho ali da O3 da controladora, mas olha quem diria. Agora, vamos vir aqui, ó. Vou colocar uma chavezinha agora para armar. Não sei se eu preciso utilizar aqui o botão. Cara, olha só, ele arma e desarma. Que legal. Será que eu quero armar e desarmar aqui? Eu acho que eu vou ficar mal acostumado com esse negócio. Eu podia também usar essa chavezinha aqui. Em geral, nos meus drones eu uso desse lado aqui, ó. Mas daí aqui eu acho que, né, aqui é a seleção de modos, enfim. Acho que a gente pode... Ah, depois eu tenho que soltar esse stick aqui, ó. Tudo bem, pode ficar aqui. Armado, desarmado, ok. Aí aqui agora em Angle, ó, só pra vocês saberem, eu deixei no meio aqui, ele tá em modo Angle, né? E aí se eu botar pra baixo...
entra para modo manual. Aqui em cima, esses dois aqui eu vou deixar angle. Até porque nosso drone não tem modo esporte. Então tá aí. Se eu vir aqui em configurações... Cara, eu tô usando uma versão tão antiga do Betaflight aqui, que o Air Mode não tá nem aqui nessa lista ainda. Ah, não, tá aqui, ó. Pronto. Agora o que a gente vai ver aqui são os motores. Eu vou segurar aqui para que vocês consigam ver. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas daí eu mostro para vocês aqui qual motor que está girando. Ó. Então, motor 1, motor 2, ligou esse. Motor 3, ligou o 2. E motor 4, ligou o 4. O 4 está certo. Mas a boa notícia é que nossos 4 motores estão funcionando. Então, se eu girar aqui, o bom é que está tudo funcionando. Aliás, será que está tudo funcionando? Deixa eu ver aqui. Tá. Peraí que a câmera até desligou. Também temos imagem. Aí agora a única coisa que eu preciso ver é se o drone está armando. E principalmente se a Air Unit está saindo do modo de economia, né? Aí agora eu vou tentar armar os motores. Ela não está saindo do modo de economia, ou seja, ela não está identificando que a controladora está armando, mas, né, enfim, coisas para eu resolver aí durante essa semana e trazer algumas soluções aí para vocês no próximo sábado. Isso, pessoal, tudo funcionando aí conforme esperado. Claro que tem ali alguma coisinha ou outra invertida, mas tudo coisa que a gente pode resolver. O principal tá funcionando e, pelo visto, né, no próximo episódio, então a gente só vai ter que instalar as hélices, fazer uns ajustes, resolver o lance aí da fixação e, né, ver se o drone voa. Afinal, né, apesar de não ser o propósito principal dessa série, drones são feitos para voar. Tá, beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, espero muito que vocês estejam gostando dessa série. Eu tô muito satisfeito com o feedback de vocês. Fazia muito tempo que o canal não tinha todo esse engajamento, e quando eu falo em engajamento eu não tô falando só de visualizações, mas sim da forma como vocês estão lidando com isso. São muito mais likes, são muito mais comentários, são muito valeu, pessoal mandando valeu, que ajuda bastante aqui com os custos do projeto. Inclusive, né, pessoal, o próximo projeto já tá aqui e tem também saindo do forno um outro projeto onde a gente vai montar o drone na humildade. Pra quem quer um drone para fazer uns videozinhos bacanas, uns videozinhos de qualidade, com imagem estabilizada e tudo, né? Mas não quer nenhum drone de corrida e também não quer gastar dinheiro com Mavic. Enfim, vamos fazer isso aí também. Enquanto vocês estiverem gostando, curtindo os projetos, vai ter projeto aqui no canal. Tá, beleza, pessoal? Era isso aí que eu tinha para falar para vocês, então. Deixa eu ver se a câmera tá gravando ainda, se a minha câmera tá parando do nada. Não, mas ela continua gravando. Ufa! Se curtiu o vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito o canal. Confere se continua inscrito. Eu sei que muitos aí estão acompanhando essa série porque o YouTube recomenda, mesmo não estando inscrito no canal, mas pra mim é importante, pessoal. Não tem por que alguém no YouTube se dedicar a alguma coisa se não tiver esse tipo de feedback, né? Felizmente vocês dão esse feedback. Muita gente inscrita no canal assistindo esse vídeo, mas a galera que não tá inscrita não tá se inscrevendo. Por favor, deem essa moral aí pra mim. Feito, pessoal, era isso. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.